Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo de número 9 ao versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Amados, podem se assentar em nome de Jesus. Senhor, nesse momento, ó Pai amado, em que a Tua palavra, Senhor, será ministrada, nós pedimos, ó Deus querido, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, em nosso meio, Deus, para que esta palavra, Senhor, possa cair em solo fértil, Pai, e venha produzir frutos que vão glorificar o Teu santo nome. Nos abençoe e nos conduza em nome de Jesus. Amém? Queridos, um texto bíblico muito conhecido por todos nós, né, onde Jesus ele traz uma palavra bem típica para o contexto da época, e ele usa a figura de um fariseu e de um publicano, né? A história de 2 homens, 2 orações e 2 resultados completamente diferentes. Então, se você reparar nessa parábola que Jesus ele contou, né, os 2 foram ao templo no mesmo dia, na mesma hora e com o mesmo propósito de estarem orando. Agora, quando nós olhamos para o resultado de tudo isso aí, ele foi diferente, porque um orou e o outro acabou falando consigo mesmo. O publicano ele confiou em Deus e foi salvo. Já o fariseu, ele confiou em si mesmo e, segundo a parábola que Jesus conta, ele se perdeu, né? O publicano, ele sabia que estava perdido, então ele vai para o templo clamar ao Senhor por misericórdia, e o resultado disso foi a sua justificação. Agora, o fariseu, né, que acreditava ser justo, desprezou o publicano e com isso ele foi condenado. Repare aí no versículo de número 9, a introdução que Jesus ele faz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Irmãos, com essa introdução aqui, o nosso Senhor ele vai nos revelar pelo menos 3 verdades, e a primeira delas é que existem pessoas que confiam em si mesmas em vez de confiarem em Deus. Repare que há mais de 2.000 anos atrás já existia isso, e hoje não é diferente. Então, o que a gente repara aqui? É que a autoconfiança é um pecado tão grave quanto o adultério, quanto o assassinato, quanto o roubo, ou quanto o outro qualquer. E os fariseus aqui da época de Jesus, eles cometiam regularmente, diariamente, esse tipo de pecado, né? O fariseu aqui da história, né, ele aparentemente confiava em Deus, porque olha o versículo 10: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Então, ele foi ao templo para orar. E geralmente, queridos, quem vem à igreja para orar é porque precisa de Deus, sim ou não? É porque confia em Deus.
Só que o fariseu aqui da parábola, ele acaba usando a oração como uma forma de obter um reconhecimento público e não como um exercício espiritual de fé para glorificar a Deus. Então, ele foi ao templo para orar, mas ele não orou. Muito pelo contrário, ele fez um discurso eloquente, se autopromovendo naquele momento, né? Foi ao templo apenas para quê? Para informar a Deus o quão espiritual ele era. Foi exatamente o que esse homem fez. Então, queridos, não existe nada mais abominável aos olhos de Deus do que um coração orgulhoso, do que alguém que se coloca na presença dele, né, se achando que é alguma coisa. Então a gente conclui da seguinte maneira: nenhum orgulhoso pode orar de forma correta, porque ele não vai direcionar a Deus as suas petições, né, de forma correta. Por quê? Porque ele acaba confiando em si mesmo, ele não coloca essa confiança em Deus. E com isso, o texto diz que o fariseu, se achando que era alguma coisa, ele vai desprezar o publicano. Ninguém que menospreza o seu semelhante, ele vai orar de forma correta, porque ele vai colocar os olhos em si mesmo. Então, a verdadeira oração, irmãos, começa quando nós confiamos em Deus e temos a consciência de que nós somos pecadores carentes do perdão divino. É uma consciência que todo cristão ele deve ter. Então Jesus ele conta essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Quando a gente olha, por exemplo, lá para Provérbios, no capítulo 28, versículo 26, a palavra vai dizer o seguinte: o que confia em seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Então repare que a palavra ela sempre vai condenar o fato de um coração ser orgulhoso, quando a pessoa ela ter, né, a tua vida em autoestima, olhando para si mesmo, confiando na sua força, no seu conhecimento, enfim. Jeremias 17,5 diz assim, ó: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Lembrando que este versículo aqui é um versículo muito mal interpretado por muitos, né? Por exemplo, muitos dizem que você não deve confiar em ninguém, porque a palavra diz que maldito é o homem que confia no homem, não é? Dizem que você não pode confiar no pastor, que você não pode confiar em um amigo, que você não pode confiar na sua esposa, que você não pode confiar no seu esposo. Irmão, será que é dessa confiança que a palavra está falando? Será que esse texto aqui está falando dessa confiança? Imagina você congregar numa igreja e que você não pode confiar na integridade do seu pastor. Imagina você desconfiar da integridade de um amigo que está do seu lado ali, ombro a ombro, ombreando com você. Imagina você desconfiar da sua esposa ou você desconfiar do seu esposo. Então nós percebemos que essa interpretação aqui equivocada de um texto bíblico, ela pode e tem acarretado muitos transtornos na vida de muita gente, né? Agora, Jeremias aqui, o texto de Jeremias aqui é bem diferente do que muitos ensinam, né? Quando o texto diz que maldito é o homem que confia no homem, o texto está falando da confiança própria e não na confiança do outro. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia no homem. Então o pecado que o texto aqui está condenando é a autoconfiança, né? É a confiança em si, é a confiança nos seus méritos, nas suas obras, nos seus feitos. E o fariseu aqui dessa palavra, ele confiava nas suas obras, pior ainda, para ser salvo. Ele acreditava, né, que por ele ser conhecedor da lei, né, por ele fazer muitas obras, enfim, ele poderia ser salvo em relação a isso, em relação ao seu jejum, em relação às orações que faziam, em relação à frequência no templo, né, em relação até mesmo das suas contribuições financeiras. Então, amados, nada do que fazemos pode garantir a nossa salvação. Entenda isso. Nada do que você faça, do que eu faça, vai garantir a nossa salvação, porque não é uma conquista humana.
Não é, mas é uma graça divina. Nunca será obtido pelos nossos esforços, mas conquistada na cruz do Calvário por meio de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então a única obra que pode me levar para o céu foi aquela efetuada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar. Aleluia. É a única obra que nos garante a salvação. Então eu entendo que eu não sou salvo por orar. Eu entendo que eu não sou salvo por jejuar, por contribuir, né? Então, quer dizer, ao passo que eu oro, jejuo e contribuo, até congregar com a motivação correta. Então eu preciso compreender isso. A segunda verdade que a gente pode extrair desse texto aqui, que nós lemos, é que existem pessoas que acreditam que são mais justas mesmo sendo ímpias. Jesus disse, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. O fariseu, aqui na parábola, ele era um homem religioso, não era? Era um homem religioso. Então, este homem aqui, ele seguia à risca os seus costumes, seguia à risca as suas práticas devocionais. No versículo 11, diz assim, o fariseu posto em pé, orava de si para si, desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Então, quando a gente olha para esse texto, repare que primeiro ele lembrou a si mesmo aquilo que ele não era, né? Então ele começa dizendo, olha, eu não sou como os outros, não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero, né? não sou como cobrador de impostos, enfim. Agora, depois dele dizer tudo aquilo que ele não era, ele começa a esboçar para Deus as suas virtudes. E aí o versículo 12 vai dizer, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então esse homem, irmãos, ele tinha um alto padrão moral? Tinha. Ele tinha uma excepcional devoção religiosa? Ele tinha, porque ele era um fariseu da época de Cristo, né? E era um exemplo vivo de quê? De piedade, de fidelidade à lei de Moisés. Isso aí a gente sabe perfeitamente. Eram os que mais oravam, eram os que mais jejuavam, eram os que mais iam ao templo, eram os que mais davam esmolas, eram zelosos, irmãos, na entrega dos dízimos, na entrega das ofertas. Mas a grande maioria deles fazia tudo isso que era certo, mas a motivação completamente errada. Amém? Então, não que fazer a coisa certa seja errado, mas dependendo da pessoa que faz, com a motivação que faz, se torna errado. Então os fariseus faziam as coisas certas, mas a motivação deles era completamente errada. E nós precisamos aprender a fazer as coisas corretas com a nossa motivação correta também, né? Primeiramente, nós precisamos orar com a motivação certa. Os fariseus, eles oravam bastante, só que eram orações vazias, orações formais, orações repetitivas, orações sem vida alguma. E quando a gente olha lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 8, Jesus ele vai nos dar uma aula de como nós devemos orar. Ele vai nos ensinar como orar, quando orar, a motivação certa para orar. Ele diz assim, ó, quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Jesus não está dizendo aqui que há um problema em você orar em pé, não. O problema é você orar em pé para que alguém veja que você está orando, né? Então, a oração, irmãos, ela não é uma peça de arte a ser admirada. Amém? Você não precisa estar orando em pé para que todos vejam que você está orando. Não, claro que não. E aí ele continua, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, né? O que é isso? Os aplausos dos homens. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então o que vemos aqui? Que a oração ela deve ser de preferência
uma prática individual dirigida a Deus e em nome de Jesus, né? E aí ele continua: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus é o nosso Pai e sabe o que tens necessidades antes que lhe peçais. Amém? Em segundo, nós precisamos jejuar também, mas a motivação correta. Ninguém precisa saber que você está jejuando, né? Os fariseus, eles jejuavam constantemente, porque era uma prática deles, mas a maneira errada, de maneira errada, com a motivação completamente errada, porque faziam questão de que todos soubessem que eles estavam jejuando, né? Por quê? Fechavam a cara, despenteavam o cabelo, né? Fazia aquele verdadeiro teatro para mostrar que estavam jejuando. Então Jesus, ele vai nos ensinar corretamente lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, que é o aplauso dos homens. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Em terceiro, precisamos contribuir também da maneira correta. O fariseu aqui da parábola, ele disse que dava o dízimo de tudo que ele ganhava, não é isso? Então, ele era tão meticuloso, os fariseus eram tão meticulosos com isso e cuidadosos, que eles davam dízimo até das plantas, né? Então, queridos, devolver os dízimos, ofertas ao Senhor, isso não é errado. Errado é quando isso é feito através do medo, não é isso? Eu vou contribuir porque eu posso ir para o inferno, né? Quando você faz isso por obrigação, quando alguém te obriga a você a devolver os seus dízimos e as suas ofertas, ou quando você faz isso por pressão. Dízimo, biblicamente falando, é um piso estabelecido, é o mínimo das nossas contribuições. Quando a gente olha, por exemplo, para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver as pessoas dando além disso, vendendo terrenos, casas, depositando aos pés dos apóstolos, e a obra ia crescendo, né? Então a palavra, nós vemos que o princípio, o dízimo, né, é o mínimo, é o piso, né? Mas não é disso que nós queremos falar. Isso é só para exemplificar a questão que ele falou na oração, né? Eu dou o dízimo e tal, enfim. Então a Bíblia vai falar lá em Malaquias acerca de dízimos e ofertas. Quando nós olhamos, por exemplo, lá para 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, a palavra diz: olha, cada um contribua segundo proposto no teu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá e o que dá com alegria. Então não adianta nada você contribuir, que é uma prática correta, se a sua motivação estiver errada. Eu vou contribuir para fazer uma barganha com o Senhor. Está errado. Não é isso? Eu vou contribuir para o pastor ver que eu estou contribuindo. Está errado. Nada disso. Simplesmente você contribui reconhecendo que Deus é provedor da tua vida. Amém? Esse princípio, irmãos, ele é fantástico, né? Todas as vezes, pelo menos eu tenho essa experiência, que eu negligenciei, eu me dei mal, e muito mal, né? As coisas pioravam tanto aquele mês que ficava difícil. Agora, continuando, a terceira verdade do texto é que existem pessoas que desprezam os outros por causa da sua suposta espiritualidade. E esse texto parece que Jesus escreveu para os tempos de hoje, né? Quantas pessoas se acham santarrões e tentam se colocar acima dos outros simplesmente por se acharem que são extremamente espirituais. Repare o versículo 9 novamente. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, o desprezado da parábola era o publicano. E o interessante é que Jesus usou duas pessoas que eram o extremo um do outro, um publicano e um fariseu. O fariseu era considerado o mais devoto, o mais religioso, o mais obediente servo de Deus daquela época, né? Já o publicano, por outro lado, não. Ele era considerado uma pessoa desprezível,
uma pessoa pecadora, né? Uma pessoa que era uma traidora da nação, porque eram os judeus que trabalhavam para os romanos. Então, por ter esse estilo de vida tão pecaminoso, eles eram desprezados pelos fariseus, né? De forma ferrenha. Agora, a vantagem do publicano para o fariseu foi o seu reconhecimento pelo seu pecado. Versículo 13, o texto diz assim, ó, que o publicano, estando em pé, de longe, ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. É como se ele tivesse vindo para a igreja, antes de chegar aqui, ele já está de cabeça baixa, batendo no peito, pedindo perdão antes de chegar no templo. Que contraste nós vemos nessa oração aqui do publicano em relação ao fariseu que estava enganado, não é isso? O fariseu já começou a sua oração dizendo assim: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Ele já olhou para ele e já fez um julgamento rápido, né? E o publicano começou a sua oração dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então o publicano abaixa os olhos, por quê? Porque ele se sente indigno, ele se sente culpado perante um Deus que é santo, um Deus que é conhecedor de todas as coisas. Ele não levanta os olhos aos céus, não é isso? Mas olha para quê? Para dentro do seu coração, para dentro da sua vida, e diz: Senhor, sê propício a mim, que sou pecador. Senhor, em outras palavras, seja misericordioso comigo. Senhor, preciso do teu perdão, olha para mim. Não é isso? É isso que ele está dizendo. E ele bate no peito em sinal de profunda tristeza com isso. Não usou muitas palavras, irmãos. Esse homem não contou nenhuma virtude, não tem justiça própria alguma. A única coisa que o publicano poderia fazer é se render inteiramente às mãos de Deus. E de acordo com as palavras do fariseu, todos eram pecadores, somente ele era justo, né? Mas vemos isso hoje. Infelizmente, isso não acabou, né? De acordo com a confissão do publicano, todos eram justos e somente ele é um pecador. Quando, escute isso, as nossas virtudes nos estragam, nós precisamos avaliar o nosso coração. Quando as nossas virtudes começam a nos estragar, avalie o teu coração. Se nós entrarmos por um caminho de desprezarmos os outros, porque eles não são tão inteligentes como nós, porque eles não leem a Bíblia como nós, porque não jejuam como nós temos que imediatamente reavaliar a nossa conversão. Olha o que diz Filipenses 2, versículo 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Por que nós temos essa orientação aqui em Filipenses? Porque quando eu considero o outro superior a mim, eu sempre vou me colocar na posição de servo, né? Se eu considero o Pedro superior a mim, eu me coloco na posição de servo. Se ele me considera superior a ele, ele se coloca na posição de servo, e assim sucessivamente. E a palavra vai nos dizer que Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, e serviu de exemplo para nós. Agora, será que consideramos os outros mais santos do que nós? Mais sábios do que nós? Mais inteligentes do que nós? Amados, concluindo essa mensagem, nós podemos ver que a oração do fariseu, ela foi rejeitada, ao passo que a do publicano foi atendida. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, ou seja, ele volta para sua casa justificado, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, no texto, o publicano e não o fariseu foi justificado. E ser justificado, o que significa isso? É você ser declarado justo diante de Deus com base no sacrifício da cruz de Cristo. Isso é ser justificado. Romanos 13, 23 e 24 vai dizer que todos nós pecamos
e que todos nós carecemos da glória de Deus e somos justificados gratuitamente. Olha aí, gratuitamente, não é por obra, não é por conhecimento, não é por posição, por sua graça, mediante o que? A redenção que há em Cristo Jesus. Então, nenhum ser humano pode ser salvo a não ser justificado por Cristo. Amém? E a justificação acontece mediante o que? Nós temos um exemplo no texto, o arrependimento do publicano. Foi o que justificou ele. Então é o arrependimento de pecados e a fé genuína no Salvador Jesus Cristo é que vai nos justificar perante o Senhor, perante Deus. Então a fé acompanhada de arrependimento é o que salvou o publicano. E o orgulho, a presunção do fariseu o levou à condenação. Queridos, aquele que condena a si mesmo é absolvido pelo Senhor. Aquele que se humilha, e aquele que se justifica acaba sendo condenado. E o fariseu, ele declarou isso, ele se declarou como se ele fosse justo. Eu não sou como os demais homens. Imagina eu chegar aqui e fazer uma oração dessa: Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu não sou como os demais irmãos aqui. Imagina, que situação. Tem como Deus ouvir uma oração dessas? Não tem como. Agora já o publicano, ele se declarou culpado, dizendo para Deus: tem misericórdia de mim. E é nesse caminho que a gente tem que seguir. Esse foi salvo, o outro não, Por quê? Porque a oração do publicano não foi aceita. E por que ela foi aceita? Simples, ela foi aceita porque foi um pedido genuíno, um pedido individual, um pedido genuíno. Ele apresenta a Deus com o coração quebrantado, o que? Palavras verdadeiras e não palavras mentirosas. Segundo, porque ele foi uma oração pessoal, Então ele não apresentou a Deus supostas virtudes. Imagina você contando as suas virtudes para Deus e o Senhor sendo conhecedor de todas as coisas e olhando para dentro do teu coração. Que situação complicada. Então ele não ficou falando do próximo. O publicano falou dele mesmo, de si para Deus. Ele falou dos seus pecados. Terceiro, foi uma oração humilde. Por quê? Porque ele reconheceu e confessou. E a palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então esse é um caminho importante. Quarto, foi uma oração profunda, mas brotou de um coração quebrantado que clamou por misericórdia. Quinto, foi uma oração sincera, até dramatizada, Por quê? Porque o texto diz que ele batia no peito, tinha uma expressão física também. Ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então o texto termina dizendo que esse publicano e não fariseu, ele foi para casa justificado, porque todo aquele que se exaltar, irmão, será abatido, será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado diante do Senhor. Nenhuma oração vai prevalecer diante de Deus, a não ser que o coração esteja vazio de vaidade e cheio de amor. Nenhum coração, nenhuma oração pode ser aceita pelo Senhor se ela for apresentada com orgulho, com inveja, com mágoa, com desprezo pelo próximo. Não. E nós podemos encontrar abundante religiosidade nessa oração aqui do fariseu e comunhão nenhuma. E no entanto o Senhor quer essa comunhão. Então nós devemos, irmãos, se apresentar diante do Senhor com o nosso coração quebrantado, com humildade, com sinceridade. Por quê? Porque é aí que existe restauração, é aí que existe perdão, e é aí que vai existir o renovo. Amém? Coloca essa palavra no teu coração e reavalia a sua vida, a forma com que você se coloca diante de Deus, a maneira como você tem apresentado as suas súplicas diante do Senhor, a maneira que você tem se portado com o seu próximo, como é o tratamento, o teu tratamento com o teu próximo. O Senhor, ele tem contemplado a todos, não é isso? A palavra diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, não é isso? Sobre as nossas vidas. Então Deus, ele está contemplando. Então vamos, irmãos, ser humildes, porque aquele que se humilha diante do Senhor alcança a vitória.
aquele que se humilha alcança a justificação. Amém? Para a glória do nome do nosso Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome do Senhor.